Olá, seja muito bem-vindo ao Nova Kids. E hoje nós vamos ter uma programação fantástica com muita música, dança e louvor ao nosso Senhor. E para levar essa programação, eu vou chamar aqui uma banda conhecida internacionalmente e vocês vão me ajudar a chamá-la, ok? Nós vamos fazer aquela contagem que você já conhece. Então, conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, Kids! Jesus naquele instante fez a multiplicação e aquele pouquinho alimentou a multidão. 5 mais 2 é igual a 7. Nas mãos de Jesus o milagre acontece. Jesus é bom, é muito bom. Toda a minha vida e o que tenho está em suas mãos. Jesus é bom demais. Esse meu pouquinho Jesus pode fazer muito mais. Jesus é bom, é muito bom. Toda a minha vida e o que tenho está em suas mãos. Jesus é bom demais. Esse meu pouquinho Jesus pode fazer muito mais. Conheci a história de um menininho que tinha em suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. Tinha muita gente para alimentar, só aquele pouquinho não ia dar. Jesus naquele instante fez a multiplicação e aquele pouquinho alimentou a multidão. 5 mais 2 é igual a 7. Na mão de Jesus o milagre acontece. Jesus é bom, é muito bom. Toda a minha vida e o que tenho está em suas mãos. Jesus é bom demais. Esse meu pouquinho Jesus pode fazer muito mais. Jesus é muito bom. Toda a minha vida e o que tenho está em suas mãos. Jesus é bom demais. Esse meu pouquinho Jesus pode fazer muito mais. 5 Kids! Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança e os meninos irão fazer comigo. Meninas, lembrando que nós falamos após os meninos. Então vamos lá, meninos, com muita força, muita garra, vai ser no 3. 1, 2, 3. Eu sou homem, criado por Deus. Eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e vocês! Muito bem, Nova Kids! E agora você pode sentar, porque chegou a hora de cantarmos Marta e Maria. Cante com a gente, Nova Kids! Estava Jesus a ensinar e veio Maria lhe escutar. Maria e Jesus ensinar. Estava Maria em seu lugar e veio a Marta lhe atrapalhar. A Marta e Maria e Jesus ensinar. Estava a Marta em seu lugar e veio o serviço lhe atrapalhar. Serviço e a Marta e Maria e Jesus ensinar. Estava o Lázaro em seu lugar e veio a doença lhe atrapalhar. A doença e Lázaro, serviço e a Marta e Maria e Jesus ensinar. Estava a doença em seu lugar e veio a morte lhe atrapalhar. A morte, a doença e Lázaro, serviço e a Marta e Maria
Maria e Jesus, Jesus ensinar. Estava a morte em seu lugar e veio a vida lhe atrapalhar. A vida e a morte e a doença, a doença e Lázaro, Lázaro serviço, serviço e a Marta, Marta e Maria, Maria e Jesus, Jesus ensinar. Jesus falou que é melhor ouvir o que ele tem pra ensinar. Jesus falou, falou que é melhor, melhor ouvir, ouvir o que ele tem pra ensinar. Jesus falou que é melhor ouvir o que ele tem pra ensinar. Jesus falou, falou que é melhor, melhor ouvir, ouvir a vida e a morte e a doença, doença e Lázaro, Lázaro serviço, serviço e a Marta, Marta e Maria, Maria e Jesus, Jesus ensinar. Blim, blum. Nova Kids, você sempre vem aqui pro Momento Alegria e aqui você escuta músicas, dança e canta. Mas você já se perguntou por que fazemos isso? E é isso que nós vamos ensinar para vocês hoje. A música é uma forma de louvar a Deus através de todas as letras que a gente canta aqui. A dança também é uma forma de adorar a Deus por meio do nosso corpo, através de todas as coreografias que a gente passa aqui. A Bíblia fala 28 vezes sobre dança. Existem muitos personagens que dançavam e cantavam para Deus. Vamos conhecer algum deles? A primeira delas foi Miriam, que usando um tamborim, ela cantou e dançou e chamou várias mulheres para que pudessem acompanhar ela. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso em Êxodo 15, 20 e 21. Diz assim: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Outro personagem foi Davi. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Davi em 2 Samuel 6,14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Davi dançou com todas as suas forças e ele dançou para Deus. Débora também fez um cântico após a vitória que Deus deu contra o exército de Sísera. Moisés também cantou após conseguir atravessar o Mar Vermelho com a ajuda de Deus. Os discípulos também, quando estavam presos, eles cantavam para Deus e Deus libertou eles da prisão. Os salmos estão cheios de versículos que falam sobre dança e música para o nosso Deus. E um deles é o Salmo 149,3, que diz assim: Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Nova Kids, eles não se envergonharam de cantar e dançar para Deus. Ao contrário, eles consideravam isso motivo de grande alegria e de grande gratidão por tudo que Deus havia feito na vida deles. Deus nos deu a música e a dança para o louvarmos, e é por isso que aqui no Nova Kids nós cantamos e dançamos como uma forma de agradecer a Deus e de louvar o seu nome. Isso mesmo, Nova Kids, então toda vez que você cantar e dançar para Deus, dance e cante com muita alegria. Deixe sua preguiça de lado e lembre-se que o que fazemos aqui é um louvor para o nosso Deus. E Nova Kids, já fique de pé e vamos colocar em prática o que aprendemos hoje. Um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Vem, Jesus, gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça, que foi, vai acordar, mas depressa levanta e começa a cantar. Mas depressa levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo,
Kids, hoje é um dia de muito louvor, então já fique de pé e vamos continuar dançando. Prepara, prepara! Daria sua vida pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado. Fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus, como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Sua vida pra te salvar. Nenhum outro Deus morreria em teu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado. Fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Faça o melhor pra ele agora. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Nova Kids, você pode sentar, porque chegou a hora da nossa última música. Obrigado, por favor, com licença, sim Senhor, sempre as ordens, me perdoe, sinto muito, Deus te abençoe, volte sempre, que prazer, fique à vontade, é bom te ver, conte comigo. Posso ajudar, não se preocupe, vamos orar. O respeito que eu tenho por você, certamente você terá por mim. Boas maneiras a gente deve ter, foi Jesus que ensinou assim. Obrigado, por favor, com licença, sim Senhor, sempre as ordens, me perdoe, sinto muito, Deus te abençoe, volte sempre, que prazer, fique à vontade, é bom te ver, conte comigo, posso ajudar, não se preocupe, vamos orar. O respeito que eu tenho por você, certamente você terá por mim. Boas maneiras a gente deve ter, foi Jesus que ensinou assim.
Nova Kid, chegou o nosso momento especial, o momento de falarmos com Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e repita comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, eu quero sempre te louvar, eu quero sempre te louvar. seja cantando, Seja cantando, dançando dançando ou fazendo qualquer outra coisa. ou fazendo qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. Nova Kids, quantas músicas legais nós aprendemos hoje, não é verdade? Muito obrigado aqui ao Five Kids. Nós é que agradecemos, foi um prazer estar aqui no Momento Alegria. Nova Kids, não saia daí, porque chegou a hora da História Bíblica! Olá, Nova Kids! Que alegria estar novamente aqui com vocês e com mais uma história da Bíblia, que a gente sabe que é 100% verdade, e eu tenho certeza que através dessa história Deus quer falar com você. Mas antes da gente iniciar, nós vamos relembrar as nossas regras, né? A primeira regra é sentar educadamente. Você que está em casa já sabe, já tem aquele seu lugarzinho especial para assistir a história do Kids, e isso só não vale deitar, viu? A segunda regra é prestar atenção. Então, você vai estar prestando atenção em mim, que vou estar contando a história para você, e em todo o visual que vai aparecer aqui. E a terceira, você vai falar bem baixinho comigo, é fazer silêncio. Já pede silêncio para quem está aí ao seu lado também, para ficar atento sobre essa história que está fantástica. Olha só, na última história, nós vimos que a Igreja de Jesus, ela mal iniciou e ela já estava sendo perseguida. Muitos cristãos estavam sendo atacados. Os líderes, eles eram levados para a sinagoga, eles eram interrogados, chicoteados e até presos, né? E a gente viu que um dos líderes, Estevão, ele foi, apedrejado. E a Bíblia fala que tinha um jovem chamado Saulo, quando Estevão estava sendo apedrejado, e as pessoas tiravam as suas roupas, tiravam seus casacos. Saulo, segura meu casaco aí que eu quero apedrejar. Sabe por que faziam isso, Nova Kids? Porque eles odiavam as pessoas que declaravam Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso mesmo. E Saulo, ele também odiava. Ele não acreditava que aqueles judeus estavam confiando em um homem que tinha morrido na cruz. Sabe por quê? Saulo achava que Jesus era uma fraude e que ele não tinha ressuscitado. E por conta disso, alguns cristãos, começaram a fugir de Jerusalém, foram para outras regiões mais próximas. E lembra que Estevão foi escolhido, 7 pessoas junto com Estevão, para ajudar os apóstolos. E dentre eles, vou também apresentar aqui para vocês mais um que foi escolhido. Olha só aqui ele, Filipe. Filipe foi um dos 7 que foi escolhido junto com Estevão. E ele também saiu de Jerusalém. Ele viajou ali até para a região de Samaria. E Filipe começou a falar sobre Jesus, começou a pregar o evangelho, a falar para aquelas pessoas, mas ele não só falava. Filipe também começou a fazer milagres. Ele orava naquelas pessoas e aquelas pessoas, elas ficavam curadas. Tudo que ele fazia era em nome de Jesus, com o poder de Deus. Ele curava as pessoas, ele expulsava demônios. Filipe estava ali e aquelas pessoas nunca tinham visto nada igual e elas ficavam maravilhadas. Ela, Filipe, ora por mim. E elas começaram a acreditar no nome de Jesus. E ali na região da Samaria, a igreja de Cristo começou a crescer. E enquanto Filipe estava ali e todas aquelas pessoas ouvindo falar de Jesus, crendo em Jesus, sabe o que aconteceu? Apareceu para Filipe um anjo. E o anjo falou o seguinte para Filipe: Felipe, vá para a estrada que fica entre Jerusalém e Gaza. Filipe não tinha entendido muito bem essa ordem. A igreja estava crescendo ali, mas ele sabia que ele tinha uma missão. E por isso, ele fez, sem questionar, ele obedeceu aquele anjo. E Filipe viajou. Viajou ali por Jerusalém, até chegar à estrada que o anjo tinha falado. Uma estrada que ficava entre Jerusalém e Gaza, que era uma estrada deserta. E quando Filipe chegou ali naquela estrada, ele viu uma carroça. E essa carroça, ela ia levando um etíope. Mas você sabe o que significa etíope? Olha só. Etíope, porque esse homem, ele tinha nascido na Etiópia.
E esse etíope, ele também era eunuco. Eunuco, tia? Como assim? O que significa eunuco? Eunuco quer dizer que esse homem, ele tinha as partes genitais masculinas dele cortadas. Isso mesmo, o pênis dele era cortado. Mas por que fizeram isso com esse homem, tia? Porque os eunucos, eles trabalhavam para a realeza feminina, trabalhavam com princesas, com rainhas, e aí ele era uma pessoa muito importante. Então todos os eunucos que trabalhavam com princesas e rainhas tinham que ter suas genitais cortadas para que eles não apresentassem perigo nenhum para essas mulheres, para que elas não corressem o risco de ser estrupadas ou violentadas. E esse eunuco, ele era uma pessoa muito importante, ele era oficial da rainha Candace, lá da Etiópia. Olha só como a carruagem dele era muito bonita, então ele era uma pessoa muito importante. E a gente sabia que esse etíope, ele buscava a Deus. Como é que a gente sabia que ele buscava a Deus? Ele tinha viajado mais de 1.000 quilômetros para chegar até Jerusalém. E ele já estava voltando para sua cidade. E acredita-se que ele viajou para ir até o templo em Jerusalém, porque ele estava querendo buscar a Deus. Nova Kids, antigamente as pessoas acreditavam que só podia prestar culto, adorar a Deus, louvar a Deus se elas estivessem dentro do templo. E esse etíope também deve ter pensado isso. E ele viajou mais de 1.000 quilômetros porque ele queria saber mais de Deus, ele queria conhecer um pouco mais de Deus. Só que provavelmente ele nem pôde entrar dentro do templo. Sabe por quê? Porque os judeus, eles não deixavam os etíopes entrar no templo. E imagina só, viajar mais de 1.000 quilômetros e está voltando para sua casa sem poder fazer o que ele queria fazer. Mas teve alguém que viu o coração desse eunuco. Sabe quem foi? Foi Deus. Deus viu o quanto ele queria conhecê-lo, o quanto ele queria buscá-lo. E olha só, Filipe estava em Samaria, onde a igreja estava crescendo, muitas pessoas acreditando, e Deus tirou Filipe daqui para levar ele para uma estrada deserta, onde tinha apenas uma pessoa, que ele sabia que queria conhecer ele. Sabe por quê? Porque Deus, ele se importa com a gente individualmente. Deus, ele conhece os teus pensamentos, ele sabe o que você deseja, ele sabe os desejos do teu coração. E ele se importa com você, assim como ele se importou com aquele etíope. E enquanto aquele etíope estava ali, viajando pela estrada, o Espírito Santo veio e falou no ouvido do Filipe: vai até perto da carroça dele. E aí, ó, Filipe correu até a carruagem do etíope. Imagine Filipe lá, cansado, correndo para chegar até aquela carruagem. E quando ele chegou lá, ele viu que o etíope, ele estava com um pergaminho na mão. Ele estava lendo o pergaminho. E o pergaminho era uma passagem do livro do profeta Isaías. Eu vou ler aqui para você ver o que falava essa passagem do livro do profeta Isaías. Lá no capítulo 53, verso 7. Dizia assim: ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha, muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nova Kids, você sabe de quem o profeta está falando? Provavelmente você deve ter respondido: Jesus. Isso mesmo, nós sabemos que o profeta estava falando de Jesus, porque nós sabemos tudo que Jesus passou. Ele sofreu toda naquela cruz, sem ter pecado algum, por mim e por você. Mas naquela época as pessoas não conheciam Jesus, não sabiam quem era ele, e o etíope também não sabia. E Filipe, ouvindo o que ele estava lendo, Filipe falou assim: ei, você está entendendo o que você está lendo? O etíope olhou para Filipe e falou assim: como eu posso entender se ninguém me explicar? Você pode me explicar? Me diga, o profeta estava falando dele mesmo? O etíope achava que o profeta estava dizendo que ele era a ovelha, que ele tinha sofrido. Mas Filipe, essa foi a oportunidade para ele falar sobre Jesus. E naquele momento, Filipe aproveitou. E provavelmente Filipe contou todas as coisas, todos os milagres que Jesus tinha feito, tudo que ele tinha realizado, o que Jesus tinha passado. E Filipe aproveitou e falou os ensinamentos que Jesus tinha deixado. Sabe por quê? Quando eles estavam ali conversando sobre aquela passagem, eles começaram a passar por perto de um rio. E quando o etíope viu esse rio, ele olhou e falou assim: olha, aqui tem um rio. O que impede para que eu seja batizado? Filipe olhou para ele e falou assim:
Se você acreditar que Jesus é o Senhor e crer nele como seu Salvador, você pode ser batizado. E naquela mesma hora, o etíope disse que acreditava em tudo que Filipe tinha dito e que queria que Jesus fosse o Senhor da vida dele. E naquele momento, Filipe e ele foram para dentro do rio e Filipe batizou aquele etíope pelo poder e pelo nome de Jesus. E sabe o que aconteceu, Nova Kids? Naquele mesmo momento, o Espírito Santo levou Filipe para outra cidade. Como no passe de mágica, ele chegou até Azoto. E provavelmente Filipe continuou a pregar o evangelho porque essa era a missão dele. E aquele etíope estava tão alegre por ter conhecido Jesus, estava tão alegre por saber a boa nova, que ele não se importou de Filipe ter sumido. Ele provavelmente voltou feliz para sua casa. E agora, ele também ia falar sobre Jesus lá no local onde ele morava. Nova Kids, aqui estava se cumprindo a missão que Jesus tinha deixado aos seus discípulos. Jesus, antes de subir, falou assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Os discípulos estavam indo para Samaria, para Cesareia, para Azoto, para todos os lugares para falar do nome dele. E olha só, até na Etiópia, na África, o etíope agora ia falar de Jesus, aquele que morreu na cruz para salvar aquelas pessoas. Mas, enquanto isso, lá em Jerusalém, sabe o que estava acontecendo? Lembra daquele rapaz que eu falei logo no início? Pois é, o nome dele é Saulo. Vamos conhecer um pouquinho de Saulo. Vou dizer para vocês quem é ele. Saulo é o nome hebreu dele, mas o nome romano é Paulo. Olha só. Como assim, tia? Ele tem dois nomes? Saulo e Paulo? Não, é só uma linguagem diferente. Por exemplo, aqui no Brasil nós falamos português, né? Então o nome João aqui no Brasil é João. Mas lá nos Estados Unidos, o povo fala inglês, um outro idioma. E João lá nos Estados Unidos é John. Então João e John são os mesmos nomes, só que idiomas diferentes. Assim também é Saulo e Paulo. Saulo hebreu e Paulo romano. E Saulo ele era conhecido como Saulo de Tarso. Sabe por quê? Porque ele nasceu lá na cidade de Tarso. E lá na cidade de Tarso, o povo, ele tinha duas nacionalidades, porque Tarso também era uma colônia romana, dominada pelos romanos. Então, Saulo, além de judeu, ele também era considerado um romano. E Saulo, ele era filho de fariseu. Lembra dos fariseus, aqueles homens da lei que são bem rígidos? Pois é. E por ser um filho de um fariseu, ele bem cedo começou a estudar na lei judaica. Desde bem pequenininho, quando ele tinha 6 anos. Mais ou menos quando ele estava no Kids 1. No Kids 1, então, Saulo já começou a estudar sobre todas as leis romanas. E Saulo, ele era da tribo de Benjamim. O povo da tribo de Benjamim, eles tinham o costume de seguir a lei. Então, no 8º dia, eles eram circuncidados. Os homens eram circuncidados. Paulo, então, provavelmente era circuncidado. E os judeus, eles achavam que só por ter o sinal da circuncisão, eles já estavam salvos. Eles se achavam diferentes das outras pessoas. E, como ele começou a estudar desde bem pequenininho, ele logo se formou na escola dos rabinos. E isso na escola judaica. E ele teve um professor muito importante na vida dele, que influenciou ele. Um professor fariseu, que ele era muito respeitado. Até os mestres de fariseu iam lá pedir conselho dele. Vocês sabem de quem eu estou falando? Gamaliel. Gravem esse nome porque vocês ainda vão ouvir falar muito em Gamaliel. E Saulo, como muito estudioso que era, ele falava em 3 idiomas. Falava aramaico, hebraico e grego. Uou! Saulo era o top dos tops. E por ele ser tão top assim, rígido com as leis, sabe o que ele fazia? Ele achava inadmissível aqueles judeus seguindo o tal de Jesus, que morreu ali na cruz, né? Porque ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E Saulo começou a perseguir todos os judeus e eles iam assim, ó, de casa em casa. Ei, você acredita em Jesus? E se a pessoa dissesse que acreditava em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele chicoteava, ele levava preso, ele era muito cruel. Por isso que as pessoas começaram a sair de Jerusalém. Os cristãos começaram a sair de Jerusalém. E olha só, não satisfeito em perseguir os cristãos só em Jerusalém, sabe o que Saulo fez? Ele foi até
até o templo ali. Ele foi pedir do sumo sacerdote autorização, cartas autorizando ele ir para a cidade de Damasco. E ele queria perseguir os cristãos lá de Damasco e trazer todos eles presos de volta para Jerusalém. E sabe o que o sumo sacerdote fez? Ele concedeu autorização, deu autorização para Saulo. E Paulo, então, organizou sua comissão e começou a viajar pela estrada que levava a Damasco. E quando ele já estava quase chegando lá, a Bíblia fala que de repente veio um clarão nos olhos de Paulo e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquela mesma hora, Saulo, ele caiu ao chão e levou as mãos aos olhos porque estava cegando ele. E ele falou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue? Nova Kids, o clarão era tão forte que cegou os olhos de Saulo. E os homens que estavam com ele, eles não viram ninguém, mas eles ouviram a voz. Naquele momento, Jesus tinha aparecido para Saulo. Aqueles homens levantaram ele, ajudaram ele a levantar. E Jesus falou para Saulo continuar a sua viagem até a cidade de Damasco. Então, ajudaram ele a chegar lá. E quando Saulo estava chegando ali na cidade de Damasco, ele ficou hospedado na casa de um homem que se chama Judas. Ele ficou ali durante 3 dias, sem comer e sem beber nada, e ele não estava conseguindo enxergar. Nova Kids, imagina a cabeça de Saulo. Passou a vida toda estudando as leis, perseguindo os cristãos, dizendo que Jesus era uma fraude, e agora, olha só, ele esteve face a face com Jesus. Ele viu que Jesus era verdade. Imagino que, naquele momento, Saulo começou a orar para saber o que Deus queria da vida dele. E Deus ouviu a oração de Saulo. Sabe por quê? Ali na região de Damasco, tinha um homem, um seguidor de Jesus. E ele se chamava Ananias. E Jesus apareceu para Ananias e falou: Ananias, vá até a casa de Judas e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele estará orando nesse momento. Naquele momento, Ananias disse: mas Senhor, Saulo, aquele homem, ele é cruel, ele persegue os cristãos, ele vai querer me matar, Senhor. Tem certeza que quer que eu vá lá falar com ele? Vá, Ananias, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Nova Kids, naquele momento, Jesus falou para Ananias o propósito que ele tinha na vida de Paulo e que desde pequeno ele já estava preparando Paulo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele alcança todas as pessoas. Por mais que Paulo tivesse sido cruel, o amor de Deus tinha alcançado Paulo. E através de Ananias também. Ananias, naquele mesmo momento, foi até a casa de Judas. E quando ele chegou lá, Ananias não ficou pensando em quantos cristãos amigos deles que Saulo perseguiu. Ele não ficou pensando nessas coisas. Ele chegou, estendeu a mão para Saulo e falou: Saulo, meu irmão. Saulo, quando viu Ananias, se levantou e disse: eis-me aqui. E ele disse: Saulo, o mesmo Jesus que apareceu para você, vindo para a cidade de Tarso, veio até mim e pediu para que eu orasse por você. Ananias, naquele momento, estendeu a mão e começou a orar por Paulo. Naquele momento, caíram dos olhos dele como escamas e Paulo voltou a enxergar. E ele recebeu o Espírito Santo naquela mesma hora. Nova Kids, Paulo estava fraco, sem comer há 3 dias, abatido, e ele quis se alimentar e se recuperar. E naquele momento ele e Ananias provavelmente fizeram um bom lanche. Saulo recuperou as energias. E vocês sabem o que ele fez depois que ele recuperou a energia? Ele foi para a sinagoga de Damasco. E ali existiam as pessoas, ali na sinagoga de Damasco. E ele começou a falar sobre o nome de Jesus. Ele começou a pregar sobre o nome de Jesus ali para aquelas pessoas. E elas de repente ficaram ali apavoradas, falando uma para a outra: ué, esse homem não é aquele que perseguia e matava os cristãos? Agora ele está falando a favor de Jesus? E muitas pessoas viram a
transformação que Deus fez na vida de Paulo. Antes perseguidor, agora ele virou seguidor de Jesus. Muitas pessoas gostaram disso, mas teve outras que não gostaram nada de saber disso. Eles começaram a armar contra a vida de Paulo e disseram: olha, quando ele estiver saindo da cidade de Damasco, nós vamos matá-lo. E eles colocaram guardas na cidade, nas portas da cidade de Damasco, para que eles ficassem observando. Assim que Saulo saísse, eles iam atentar contra a vida de Paulo. Mas os cristãos ali daquela cidade, sabendo desse plano, Ananias e os outros cristãos começaram a ajudar Paulo. Eles armaram também um plano. Eles foram para uma parte do muro da cidade onde tinha uma brecha. Levaram Paulo até lá, pegaram um cesto, colocaram Paulo dentro desse cesto e passaram Paulo por cima da muralha, sem que ninguém pudesse ver ele. E Paulo, então, conseguiu fugir da cidade de Damasco. Naquele mesmo momento, ele voltou ali para a cidade de Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, vocês sabem o que Paulo começou a fazer? Isso mesmo, começou a pregar sobre o nome de Jesus, começou a falar de Jesus, e aquelas pessoas olhando Paulo, como assim? Ele era o perseguidor, ele matava os cristãos, e até muitos cristãos não estavam acreditando nele, achavam assim: ai não, ele está mentindo, ele deve estar armando um plano para pegar a gente. Mas teve um homem chamado Barnabé, que era discípulo de Jesus. Ele acolheu Paulo ali em Jerusalém. E sabe o que ele fez? Apresentou Paulo para todos os discípulos. Nova Kids, Deus já tinha um propósito para a vida de Paulo desde quando ele era bem pequeno. Já estava preparando Paulo para fazer a sua obra. E queria que Paulo chegasse até os reis, porque ele sabia que Paulo era bem estudado. E os discípulos receberam Paulo bem porque souberam que na estrada de Damasco, Jesus tinha aparecido para ele. E olha só, assim como Deus teve um propósito na vida de Paulo, e como nós vamos ver várias histórias de como Paulo foi usado maravilhosamente por Deus, Deus também tem um propósito na sua vida. Ele está lhe preparando. Sabe os versículos que você decora? Sabe as meditações que você faz? As histórias que você vê? Tudo que você está aprendendo, você está sendo preparado para um propósito que Deus tem na sua vida. Nova Kids, não perca a próxima história, que fala um pouco mais desse propósito de Paulo. Aguardo vocês até lá. Tchau!